Lembrem-se que essa é a palavra da salvação. Lucas 20, de 27 a 40. Chegando alguns dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filhos, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar descendência ao falecido. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também desposaram a viúva. Igualmente, os 7 não tiveram filhos e morreram. Por fim, morreu também a mulher. Esta mulher, pois, no dia da ressurreição, de qual deles será a esposa? Porque os 7 a desposaram. Então lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Então disseram alguns dos escribas: Mestre, respondeste bem. Dali por diante não ousaram mais interrogá-lo. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pelo capítulo 20 de Lucas. Aqui nós temos visto a majestade, a sabedoria, todos esses atributos maravilhosos na pessoa de Jesus Cristo. Que inteligência, que paciência, que forma tão clara de engrandecer o nome de Deus e fazer calar aqueles que, mesmo sendo líderes da época, não desejavam fazer a vontade de Deus. Pelo contrário, desejavam inclusive matar o Filho de Deus. Tantos ensinamentos, Senhor, tantas ferramentas nós temos aprendido aqui, inclusive a como responder os incrédulos deste século, da nossa geração, em relação às suas dúvidas, geralmente desonestas, geralmente querendo armar algum tipo de cilada para o crente ou para a sua santa palavra. Ó Deus, nos ensina essa noite, mais uma vez, a como responder a esses incrédulos como o Senhor Jesus o fez. Mas mais do que isso, ó Deus, nessa noite nos ajuda a ver o Senhor Jesus Cristo, a sua pessoa, a sua obra, e como na sua ressurreição nós temos a certeza de que Deus é Deus de vivos e não de mortos. Tende misericórdia de nós, principalmente daqueles que entraram aqui ainda não possuidores da era vindoura juntamente com Cristo. Salva-os nessa noite, nós te rogamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Crianças, Adão tinha um umbigo, a esposa de Caim era a sua própria irmã. Os dinossauros entraram ou não entraram na arca de Noé? Talvez você já tenha ouvido algumas dessas perguntas, ou perguntas bem parecidas, geralmente trazidas de forma especulativa e com o intuito de desaprovar as Escrituras. Pessoas não com dúvidas honestas a respeito do que a Escritura diz, ou muitas vezes não diz claramente sobre algum assunto. É exatamente isso que está acontecendo aqui em Lucas capítulo 20. As
as Escrituras estão sendo usadas de forma especulativa, não para que aqueles homens aprendessem mais aos pés de Jesus, mas exatamente para, como eles pensavam, desmascará-lo como um falso mestre ou um mestre não digno de ser seguido. Como é que você reage a perguntas assim? Na universidade, jovens, será que vocês tremem de medo diante daqueles professores que não sabem absolutamente nada sobre as Escrituras, mas conseguem fazer perguntas mirabolantes que parecem mostrar contradições nas Escrituras Sagradas? Vocês tremem de medo ou já sabem que com vocês está o Espírito Santo e é responsabilidade de vocês, sim, se prepararem com afinco para dar resposta à razão da esperança que existe em vocês? Nós olhamos para o capítulo 20 de Lucas e nós percebemos aqui, desde o versículo 1, na verdade até mesmo antes disso, escribas, sacerdotes, anciãos, fariseus, herodianos e agora os saduceus, absolutamente toda a liderança religiosa da época se encontra com Jesus Cristo, direta ou indiretamente, para colocá-lo à prova. E Jesus Cristo a todos, sem quebrar o 5º mandamento, sem faltar-lhes com respeito, mas pelo contrário, mostrando que ele temia mais a Deus Pai do que a eles mesmos, responde a cada uma de suas armadilhas de forma maravilhosa, e é isso que ele faz aqui mais uma vez. Se você quer ser um excelente apologeta, um excelente defensor da sua fé, medite, estude, aprenda do capítulo 20 de Lucas, como Jesus fez isso. Certamente esse capítulo tem muito a nos ensinar. Nessa porção agora conhecida como os saduceus e a ressurreição, nós veremos que a lógica de Jesus, ela destrói a incredulidade dos saduceus e nos aponta para a realidade da vida por vir. A lógica de Jesus, o seu raciocínio, o seu uso das Escrituras e do pensamento dedutivo, destrói a incredulidade dos saduceus e nos aponta para a realidade da vida por vir. Esse texto é dividido claramente em duas manifestações da lógica. Versículos 27 a 33, nós vemos aqui a lógica dos saduceus. Percebam, eles não são irracionais, eles não estão aqui fazendo algo que beira o absurdo, apesar de chegar bem perto. Nós vemos a lógica deles, mas aprendemos com Jesus Cristo como destruí-la, como desmascará-la, a partir da lógica de Jesus Cristo, da lógica do Senhor, que está aqui dos versículos 34 a 40, manifestando para nós, inclusive, aquilo que nós devemos realizar no nosso dia a dia, nesses embates teológicos. A lógica de Jesus destrói a incredulidade dos saduceus e nos aponta para a realidade da vida por vir. Vejamos então que lógica era essa dos saduceus aqui. Leiamos mais uma vez, versículos 27 a 33. Chegando alguns dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filhos, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar descendência ao falecido. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também desposaram a viúva. Igualmente, os 7 não tiveram filhos e morreram. Por fim, morreu também a mulher. Esta mulher, pois, no dia da ressurreição, de qual deles será a esposa? Porque os 7 a desposaram. O texto começa nos falando
exatamente sobre os saduceus. E há uma descrição aqui terrível a respeito desses homens. Lembrem-se, eles eram os líderes religiosos da época. Eles formavam, nos nossos dias, algo como os nossos presbitérios, os nossos sínodos, a Assembleia Geral da Igreja. Homens que estavam na aliança, mas que não acreditavam na ressurreição. Vejam como é possível você não apenas fazer parte da igreja, como ser uma liderança da igreja, e mesmo assim não acreditar, não crer, não viver por uma realidade, uma verdade tão fundamental quanto a ressurreição. É uma pergunta tão simples, mas às vezes difícil de responder. Você é membro da igreja há tantos anos, será que você realmente acredita na ressurreição? Será que você realmente entende isso? Ou você é facilmente convencido pelo seu professor de biologia, darwinista, naturalista, que o homem quando morre vai para o pó e esse é o fim da sua existência? Os saduceus eram assim. Claramente, a palavra nos diz que eles não acreditavam na ressurreição. Além disso, uma informação importante aqui para o nosso texto e para o entendimento da lógica de Jesus, do argumento de Jesus, é que esses homens, eles só aceitavam o Pentateuco como palavra de Deus inspirada. Eles acreditavam em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E diziam, nesses 5 livros, não fala-se a respeito da ressurreição. Por que nós vamos acreditar nessa doutrina tão tola, tão sobrenatural, tão extraordinária? Eles achavam que o restante da antiga aliança nada mais era do que comentários a respeito do Pentateuco. Ora, se o Pentateuco não fala sobre isso, os outros livros também não vão falar. Nós não precisamos recebê-los como palavra autoritativa. Percebam, meus irmãos, nós estamos falando aqui nos dias de Jesus Cristo. Qualquer coincidência, qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência. Existem hoje na Igreja Presbiteriana do Brasil pastores que não acreditam na ressurreição. E mais do que isso, eles tomam algumas partes da Bíblia como sendo a palavra de Deus e outras não. Por exemplo, nós já pregamos aqui, quando Jesus multiplica os pães e os peixes. Eles dizem que aquilo de fato aconteceu, mas não foi um milagre. Havia discípulos ali, numa espécie de caverna improvisada, passando para Jesus pães e peixes, para que ele pudesse distribuir então a multidão. Esses são conhecidos como os liberais teológicos. Tome até cuidado da próxima vez que você disser que alguém é liberal, porque ele não tem essa ou aquela doutrina. É um adjetivo bem perigoso. Um liberal não crê na ressurreição, ele não crê nos milagres de Jesus, ele não crê nas partes extraordinárias da palavra de Deus. Por exemplo, que de fato Jonas esteve no ventre de um peixe durante 3 dias e 3 noites. Será que vocês estão entendendo o que está acontecendo nos dias de Jesus? Essa era grande parte, a mais influente pelo menos, liderança espiritual daquela época. Acreditavam em apenas algumas partes do Sagrado Antigo Testamento, não aceitavam a ressurreição e, além disso, abra sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 23, versículos 6 a 8. Atos 23, de 6 a 8. Vejam como Paulo também sabe usar as ferramentas da apologética, da defesa da fé, e atingir exatamente o ponto que precisa ser tratado a partir das heresias apresentadas. Atos 23,
Versículo 6 a 8. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Ditas estas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição. Além disso, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Vejam mais uma vez essa situação. Na semana passada, nós vimos fariseus e herodianos que se odiavam, que se digladiavam politicamente, teologicamente, se unindo para combater Jesus Cristo. E aqui nós vemos outros partidos, saduceus e fariseus, que se digladiavam espiritualmente, teologicamente, mas se unem para também aniquilar o Senhor Jesus Cristo. Os saduceus não aceitavam absolutamente nada que poderia ser considerado sobrenatural naquela época, usando como base um suposto entendimento, uma suposta interpretação do Pentateuco. Além disso, meus queridos irmãos, eles não eram apenas parte do sinédrio, eles eram considerados a aristocracia do sinédrio, eles eram os homens mais ricos, mais influentes. Alguns comentaristas associam os saduceus àquele comércio que era realizado no templo, em que eles eram os mais beneficiados com aquilo ali. E nós podemos perceber então agora o seu ódio a Jesus Cristo. Jesus vem, purifica o templo, e ele está acabando com o negócio lucrativo dos saduceus. Eles não podiam admitir isso. Além do mais, esse homem, esse carpinteiro, esse Zé Ninguém, vem nos falar dessa doutrina terrível da ressurreição. Esse era o contexto. Esses eram os líderes com quem Jesus teve que lidar a partir da sua lógica. No versículo 28, eles iniciam então a argumentação lógica. Eles usam aqui a chamada lei do levirato, que nós lemos lá em Deuteronômio 25. Entretanto, a lei do levirato, apesar de ser descrita aqui muito bem, sem qualquer alteração ou erro teológico, ela é descrita de uma forma especulativa e até mesmo improvável. O intuito deles não era de fato entender um pouquinho melhor essa lei e a sua aplicação. Eles queriam, na verdade, por mais que a sua possibilidade e a sua história beirasse o absurdo, enganar a Jesus Cristo e demonstrar ao povo que Jesus não seguia o Pentateuco como ele deveria. Aqui nós temos duas lições importantes. A primeira é: não basta utilizarmos a Bíblia, nós precisamos utilizar a Bíblia corretamente. E por isso nós temos que dar graças a Deus, porque talvez na nossa geração nós tenhamos o privilégio que outras não tiveram, de termos tantos livros, tantos comentários, tão boa literatura acessível a nós, para que nós realmente entendamos as Escrituras ainda mais e não cometamos tantos erros teológicos, principalmente na prática. Vocês vão se lembrar que Satanás, ele tenta a Jesus Cristo no deserto utilizando Escritura. Ele cita os salmos, ele cita a lei, e Jesus, em contrapartida, responde com a própria palavra. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Eles usam a lei do levirato de forma perfeita, mas não aplicada corretamente. Ou a especulação é tão grande, tão improvável, que demonstra claramente a sua falsa motivação ou motivação errada. Aqui cabe uma outra colocação. Isso acontece muitas vezes em aulas de escola dominical aqui da igreja. Nós estamos falando sobre algum assunto e as nossas mentes, que não conseguem muitas vezes se concentrar no ponto, acabam gerando
não são apenas difíceis para os pastores ou para os professores responderem, mas que são quase inúteis. Mas vejam como nós achamos que a teologia, ela, ao invés de ser utilizada para se discutir coisas reais da vida, que realmente acontecem, que são problemas de fato, nós perdemos tanto tempo, e às vezes causamos até embates desnecessários, porque sim, usando a lógica, podemos imaginar situações, mas e se isso acontecer, pastor? E se aquilo outro? E assim nós vamos nos desviando, e muitas vezes voltando à Idade Média, quando teólogos de plantão, ao invés de se ater à palavra de Deus, eles discutiam o sexo dos anjos, ou quantos anjos cabiam na ponta de um alfinete. Meus queridos irmãos, teologia é importante, o conhecimento das Escrituras é importantíssimo, mas sempre para questões reais do dia a dia, verdadeiramente problemáticas. Aqui nós vemos o problema dos saduceus, além de tudo isso, na sua pergunta derradeira, na sua pergunta final, no versículo 33. Aqui a interpretação, a Bíblia não consegue nos mostrar exatamente qual era a entonação desses homens, mas nós conseguimos perceber pelo contexto que a forma como eles fizeram essa pergunta era cheia de desdém, talvez um sorriso maroto nas suas faces, dizendo assim: esta mulher, pois, no dia da ressurreição, de qual deles será esposa? Porque os 7 a desposaram. Eles pegam a lei do levirato, que em tese permite a eles fazerem uma pergunta dessa forma, mas claramente a motivação deles é completamente desonesta e, além disso, blasfema. Tratam o dia da ressurreição como algo completamente alheio à vontade de Deus. Como é que você se aproxima do conhecimento de Deus? Com um coração realmente aprendiz? Com dúvidas honestas? Querendo entender realmente se dinossauros estiveram na arca ou não? Ou você se aproxima de Deus e do seu conhecimento com dúvidas desonestas? Você faz uma classe de catecúmenos, já sabendo todas as respostas, ou não, com o coração aberto, para entender melhor as Sagradas Escrituras e mudar alguns pensamentos, caso vocês sejam convencidos pela Palavra de Deus. Todas essas características eram características daqueles líderes terríveis, que nem sequer acreditavam na ressurreição, e por isso tentam colocar Jesus contra a parede. Não é isso que acontece. Jesus mostra, a partir do versículo 34 agora, a sua lógica. A lógica dos fariseus, dos saduceus, melhor dizendo, parecia boa até certo sentido, mas era completamente absurda quando ela se depara com a lógica de Jesus. Versículos 34 a 40, leiamos mais uma vez. Então lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos vão de ressuscitar. Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Então disseram alguns dos escribas: Mestre, respondeste bem. Dali por diante não ousaram mais interrogá-lo.
Será que você conhece bem as Sagradas Escrituras? Se alguém chegasse para você e lhe perguntasse um texto bíblico que prova e testifica da ressurreição, qual texto você utilizaria? Provavelmente 1 Coríntios 15, talvez os relatos do Evangelho. Mas vamos complicar um pouquinho mais. Se alguém chegasse para você e dissesse: eu conheço o Novo Testamento, eu conheço ali as mentiras a respeito da ressurreição naqueles livros, como é que você consegue então me mostrar a ressurreição no Antigo Testamento? Aí a coisa fica um pouco mais complexa. Isso demonstra o quão pouco nós conhecemos a maior porção das Escrituras, que sim, como os saduceus diziam, não eram apenas comentários da Torá, do Pentateuco, mas são palavra de Deus e precisam ser cada vez melhor conhecidas por nós, para a nossa edificação, para o nosso crescimento e, mais uma vez, para que nós protejamos a fé desses ataques terríveis. Jesus Cristo usa um texto aqui, não muito direto a respeito da ressurreição, mas antes de chegarmos nessa sua resposta maravilhosa, ele primeiro destrói a lógica dos saduceus pela própria lógica dos saduceus. Ou melhor, ele mostra que na lógica dos saduceus havia uma falácia terrível. Falácia é tudo aquilo que pode parecer verdadeiro, soa como verdadeiro, mas no final das contas é falso. Na lógica, se você tem premissas num silogismo e uma dessas premissas é falaciosa, a sua conclusão inevitavelmente vai ser falaciosa. A lógica é perfeita, não é absurda, mas a conclusão é completamente desprovida da verdade. Qual foi a falácia dos saduceus aqui? Vejam como Jesus expõe a premissa oculta do argumento dos saduceus. Para os saduceus, eles não dizem isso, mas nós conseguimos enxergar por meio do silogismo. Os saduceus diziam que os relacionamentos desta vida se mantêm na vida por vir. Para que o argumento dos saduceus fizesse sentido e tivesse força de lógica e de verdade, essa premissa precisava ser verdadeira. Os relacionamentos desta vida se mantêm na vida por vir. E Jesus começa a mostrar para eles que a lei do levirato, por exemplo, ela nem sequer continuaria em voga na nova aliança, quanto menos ela continuaria em voga na era vindoura. Sim, Deuteronômio 25 continua sendo palavra de Deus, a lei do levirato continua sendo palavra de Deus para nós, mas ela não é aplicada da mesma forma a nós hoje em dia como era em Israel. Nós vimos um pouco isso hoje de manhã. Em Cristo Jesus, há continuidade e descontinuidade da lei do Senhor. Lei civil, lei cerimonial e lei moral. Como é que nós entendemos então, a princípio, a lei do levirato? Bom, você pode estudar um pouquinho mais em relação a isso no livro de Ruth, por exemplo. É isso que acontece lá. O resgatador, em relação a Ruth, está aplicando a lei do levirato. Um outro entendimento é o que aconteceu no caso de Omã, por exemplo. Omã não deve ser utilizado para mostrar que os métodos contraceptivos são pecaminosos. Mas o que Omã estava quebrando ali era exatamente essa lei. Sim, pastor, mas como nós aplicamos essa lei nos dias de hoje? Ora, pelo menos de uma forma. Familiares precisam cuidar de seus familiares, principalmente quando os cabeças do lar daquela família morrerem. É exatamente esse o princípio que permanece ainda. Era esse o princípio e a forma aplicada de maneira diferente que sustentava as famílias na antiga aliança. Nós vimos hoje de manhã no Salmo 128 a prioridade do homem como o sustentador, o provedor das famílias. Se ele morre,
primordialmente, quem cuida daquela família, daquela viúva, daqueles filhos, é o familiar mais próximo. Nem na nova aliança a lei do levirato é aplicada da mesma forma, quando menos ela seria aplicada na era vindoura. Jesus desmancha a lógica dos fariseus, começando a explicar para eles melhor o que era a era vindoura. Segundo, Jesus diz claramente aqui no versículo 34: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam nem se dão em casamento. Parece uma conclusão tão óbvia, mas machuca um pouco o nosso coração, principalmente se o seu casamento é maravilhoso. Não há casamento na era vindoura. Aquilo que nós aprendemos hoje no Salmo 128, aquelas bênçãos todas, são apenas para essa vida. Quando eu olho para o meu relacionamento com a Alessandra, e ele é sensacional, a minha tendência, fugindo das Escrituras, é idolatrar o meu casamento. Eu, querendo ser romântico, escrevo uma carta para ela dizendo: nós seremos casados para sempre. E eu nem percebo que isso é uma falácia, que isso está indo de encontro à palavra de Deus. Quando eu morrer, quando ela morrer, e nos encontrarmos na glória por causa de Jesus Cristo e do seu sacrifício por nós, nós não seremos mais casados. Alguns casais talvez se sintam um pouco apreensivos com isso, mas pastor, eu dependo tanto do meu marido, eu dependo tanto da minha esposa. Não é possível que Deus queira dizer isso exatamente. Deve ter uma outra interpretação aqui. É exatamente isso que Deus está nos dizendo. Quer o seu casamento seja uma desgraça agora, quer ele seja uma bênção, um dia ele vai acabar, e a noiva de Cristo estará casada com o noivo, o Senhor Jesus Cristo. Será que você idolatra o seu casamento? Será que a relação sexual que nós temos em nossos casamentos é tão maravilhosa, mas tão maravilhosa, mas tão maravilhosa, que não é possível que não vai ter isso no céu? Não vai ter isso no céu. E mais uma vez eu estou dizendo algo que parece óbvio, mas meus queridos irmãos, existe um teólogo presbiteriano reformado no Brasil que afirma, sem medo de errar, que sexo continuará existindo no céu entre cônjuges que contraíram matrimônio nessa vida agora. Se um homem com esse conhecimento, com esse nível de estudo, consegue chegar a essa conclusão absolutamente contrária ao que Jesus está ensinando aqui, quanto mais nós, meros mortais, não podemos cometer erros tão graves quanto esse. Aproveitem o casamento de vocês, apliquem o Salmo 128 em seus relacionamentos, mas lembrem-se que o que haverá na era vindoura é muito mais maravilhoso do que o melhor casamento que nós possamos experimentar nessa era agora. Uma outra realidade que Jesus nos mostra aqui, uma verdade fantástica que também era desacreditada pelos saduceus. Jesus diz: eles não se dão em casamento, não se casam, pois não podem mais morrer, no versículo 36. Aqui tem uma certa explicação do porquê não há mais casamento no céu, não há mais relação sexual no céu, não há mais necessidade de procriação. Quem estiver lá não vai mais morrer, não haverá necessidade de multiplicação e povoação da terra.
o número dos eleitos já está definido. E quando tudo estiver consumado, o número dos eleitos para a glória e o número daqueles determinados para o inferno não vai mudar. Isso não te lembra o texto da confissão de fé que nos fala a respeito dos anjos? Quantos anjos existem? Será que eles continuam sendo criados? Os anjos ainda podem cair e dessa maneira se rebelar contra Deus? O texto da confissão é claro, a partir das Escrituras, mostrando que o número dos anjos, desde a criação, já foi determinado. Inclusive aqueles que caíram, já caíram e pronto. E aqueles que permaneceram, permaneceram e pronto. Não há mudança nisso. Anjos também eram desacreditados pelos saduceus. Uma doutrina tão maravilhosa, um conhecimento tão fundamental como esse, a teologia angelical, muitas vezes nos passa despercebida em nossas igrejas. Não é à toa que nos livros aí, nas livrarias, aí os livros sobre anjos são os mais vendidos. E nós vemos no meio pentecostal e neopentecostal uma falsa ideia do que são os anjos. Mas vejam como eles são fundamentais aqui na argumentação de Jesus. Jesus não está tratando apenas do erro da ressurreição em relação aos saduceus. Ele está falando sobre imortalidade e ele está falando sobre a existência de anjos. Na glória, nós seremos iguais aos anjos. A Bíblia não está dizendo que nós nos tornaremos anjos. Há pessoas que acreditam nisso, pessoas que se dizem cristãs e defendem, por exemplo, que quando uma criança morre na infância, ela morre na infância e se torna um anjo do céu. Alguns adultos acreditam que crentes que morrem se tornam anjos. Não é isso que a Bíblia está nos ensinando. Ela diz que nós somos como os anjos. Já vimos aqui algumas características. Anjos são imortais. Anjos eleitos não podem pecar. Essa será a nossa realidade no céu. E além disso, esse texto, ele, na minha opinião, resolve um problema que também há vários anos na igreja parece não ser resolvido. O texto de Gênesis capítulo 6, onde pessoas ainda defendem que filhos de Deus se deitam com filhas dos homens, filhos de Deus sendo anjos e filhas dos homens sendo humanas, e ali gerando gigantes e homens de renome da época. Jesus dá a resposta para esse texto. Anjos não se relacionam sexualmente nem entre si, nem com humanos. Anjos são anjos, caídos ou eleitos, imortais, servos e ministros de Deus, e nós seremos como eles, adoradores perfeitos, servos perfeitos, sem pecado, sem possibilidade de cair. Que noção maravilhosa, que resposta fantástica. O Senhor Jesus quebrando a lógica dos fariseus, mostrando a falácia que eles apresentaram. O que acontece agora em termos de relacionamento não se transpõe para a era vindoura. Se isso é uma falácia, se essa premissa está falsa, todo o seu argumento está falso. Mas existe aqui um comentário de Jesus que não era só para os saduceus, e ele continua sendo para nós essa noite. Atentem aqui, por favor, para o versículo 36. Perdão, a partir do versículo 35. Mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição.
E aí ele traz todas as descrições dessas pessoas. A pergunta é clara essa noite, e eu uso até mesmo o texto traduzido aqui. Você aqui nessa noite, você entrou nesse lugar havido por digno de alcançar a era vindoura? Em outras palavras, se você morresse hoje, você acabou de ouvir que você não viraria anjo, mas qual seria o seu destino? Jesus está mostrando aos saduceus que se eles não acreditavam na ressurreição, eles não podiam alcançar a era vindoura. Isso é óbvio. Pelo menos não em glória, não com a vida eterna, mas certamente alcançariam a era vindoura com a morte eterna. Nessa noite, antes de se preocupar em ser um grande apologeta da palavra de Deus, em ser um grande defensor da fé, de apresentar uma lógica precisa como Jesus Cristo apresentava, preocupe-se em ter a certeza absoluta de que você é havido por digno de alcançar a era vindoura. Isso não se dá por suas obras, isso não se dá por sua dedicação, isso se dá por sua fé em Jesus Cristo. Independentemente de tradição, religião ou qualquer outra coisa. Se você não crê em Jesus Cristo nessa noite, você não é havido por digno de alcançar a era vindoura. E isso é terrível. Ninguém pode escapar do juízo de Deus, a não ser aqueles que se escondem em Jesus Cristo e nos seus méritos e nas suas obras. Jesus demonstra a falácia daqueles saduceus, derrotando-os em seu próprio argumento, mas além disso, ele vai agora para a autoridade das Escrituras, usando inferência, em outras palavras, tirando conclusões logicamente deduzidas da palavra de Deus. Há outros textos claríssimos do Antigo Testamento que falavam sobre a ressurreição. Nós lemos um hoje, Jó, o Salmo 16, o Salmo 49. Alguns dizem até mesmo o Ezequiel 37, o Vale dos Ossos Secos. E tantas outras referências claríssimas sobre a ressurreição. Por que Jesus vai para Êxodo? Os saduceus não acreditavam em outros livros da Bíblia. Jesus quer mostrar para eles, assim como poderia mostrar outros assuntos. Por exemplo, será que os saduceus realmente leram Gênesis 18 adequadamente? Gênesis 18 fala sobre anjos. O que nos mostra essa realidade é que os saduceus achavam que acreditavam, achavam que conheciam o Pentateuco. E claramente Jesus diz, depois você confere lá em Mateus 22, esse texto paralelo, Jesus diz: vocês erram porque não conhecem as Escrituras nem o poder delas. Jesus mostra aqui então, a partir de Êxodo 3:6, que existe sim ressurreição de uma forma logicamente deduzida. Por favor, abra sua Bíblia novamente em Êxodo capítulo 3. Quem aqui utilizaria esse texto para explicar a ressurreição para um incrédulo? Ninguém. Isso também nos mostra o quão pouco nós conhecemos a Sagrada Escritura e o quão pouco nós sabemos utilizá-la e as suas inferências, que são tão autoritativas quanto aquilo que é declarado de forma direta. Êxodo 3:6 diz: disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Qual é a conclusão de Jesus? Qual é a inferência que ele traz? Usando aquele texto,
Sejam corajosos e confiantes quando alguém chegar a vocês e apresentar uma suposta contradição. Talvez você não saiba a resposta ali na hora, mas pesquise. Debruce-se nas Santas Escrituras, nos comentaristas, nos livros teológicos e dê a resposta. E apresente o Evangelho àquela pessoa para que ele possa também ser havido por digno de alcançar a era vindoura. Jesus mostra ali que os saduceus sabiam que Deus diz: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, no presente. Deus não diz eu fui, porque eles não existem mais. O tempo verbal do eu sou mostra que Abraão, Isaque e Jacó ainda estavam vivos, apesar de naquela época de Jesus estarem mortos há anos. Onde é que eles estavam vivos? Na ressurreição, junto do Pai. Outros textos nós já vimos Jesus mostrando como aquele pobre Lázaro foi para o seio de Abraão. Abraão está muito bem, vivo, obrigado. Isso nos mostra o poder, a autoridade das Sagradas Escrituras em comprovar não só a ressurreição, mas temas tão importantes quanto por meio ou de declarações diretas ou de deduções lógicas e claras. A conclusão é ainda mais maravilhosa. Jesus mostra as Escrituras e ele diz no versículo 38: ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Será que você realmente acredita na ressurreição? Como é que você se sente no funeral daqueles que morrem em Cristo Jesus? Será que você tem repúdio até mesmo de frequentar um cemitério, porque você ainda não entende exatamente o que acontece na morte de um santo? Você ainda tem dúvidas sobre o que acontece depois da morte? Esse texto, ele nos ensina essa noite que nós não precisamos ter a menor dúvida. Pelo contrário, nós podemos e devemos ser as pessoas mais confiantes desse mundo quando entes queridos nossos morrem no Senhor. Será que nessa noite você tem saudade de um parente seu querido que já se foi no Senhor? Então, por esse texto, tenha a certeza absoluta de que se você estiver em Jesus Cristo, quando você também morrer, esse seu ente querido vai lhe receber lá no céu, junto com Abraão, com Isaque, com Jacó, com Moisés, com Jesus Cristo. Tenha essa certeza, alegre-se, aproveite a sua vida, saiba como defender o santo Evangelho de Deus, sabendo que essas oportunidades são não apenas para destruir os inimigos, mas para dar a eles a oportunidade deles entenderem que Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos, e que se eles insistirem em morrer sem Cristo Jesus, Deus é fiel e lhes dará certamente morte eterna, aquilo que nenhum de nós deveria desejar, nem para nós mesmos, nem para os outros. A lógica de Jesus é tão maravilhosa, tão fantástica, que a conclusão do texto não poderia ser outra. Então disseram alguns dos escribas, os inimigos de Jesus, os responsáveis por analisar os argumentos: mestre, respondeste bem. Dali por diante, não ousaram mais interrogar. Você admira o Senhor Jesus Cristo? Você o ama
com todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua mente. Jesus Cristo nos dá o seu Santo Espírito para nós termos a sua mente, para nós termos a sua lógica, para nós termos os seus argumentos. Mas principalmente nessa noite, eu gostaria de concluir dizendo que a lógica de Jesus, ela não se manifestou tão clara quanto na cruz do Calvário. A lógica das Sagradas Escrituras, desde o princípio, era: a alma que pecar, essa certamente morrerá, e todos nós pecamos, e carecemos da glória de Deus. Qual é a conclusão óbvia? Alguém, além de nós, um outro, mais do que o humano, precisa nos salvar, precisa se interpor, precisa ser o intermediário, precisa ser o mediador. E essa lógica está lá na cruz do Calvário. O Deus Todo-Poderoso, a segunda pessoa da Trindade, se encarna, vive uma vida perfeita e morre na cruz do Calvário, para que eu e você, nessa noite, se crermos nele, sejamos havidos por dignos de alcançar a era vindoura. A lógica de Jesus é tão maravilhosa que ele morre, mas a morte não poderia segurá-lo na sepultura. Ao terceiro dia ele ressurge, desafiando qualquer ideia que baseia a nossa vida somente em ciência, somente em evidências naturalistas. Sim, a ressurreição não tem explicação. A explicação é: Deus é Deus de vivos e não de mortos. Jesus não podia ficar naquela sepultura para que nós pudéssemos entrar na era vindoura sãos e salvos e levar conosco o máximo de pessoas possíveis que ouvirem o Evangelho na nossa boca e se converterem mediante o poder do Santo Espírito de Deus. Aleluia! Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou para nos dar a vida eterna. Vamos orar. Ó Deus, como é que nós não podemos admirar, amar, nos apaixonarmos mais e mais por esse Jesus Cristo tão maravilhoso. Senhor Deus, ajuda-nos a manifestar isso em nossas vidas, ajuda-nos a manifestar isso no nosso amor também por aqueles que ainda estão perdidos, por aqueles que ainda duvidam do Evangelho, por aqueles que, com dúvidas honestas ou desonestas, ainda precisam do lavar regenerador do Teu Santo Espírito. Que a ressurreição seja uma fonte para nós de uma vida cristã mais genuína, mais vitoriosa, mais alegre, mais de acordo com a Tua palavra em todas as áreas das nossas vidas. Ó Deus, se entrou alguém aqui nessa noite ainda não havido por ser digno de entrar na vida eterna, de ter vida na era vindoura, salva essa noite, torne-os dignos, porque nós não podemos fazer isso por nossas próprias obras. Não há mérito algum em nós que possa alcançar a era vindoura. Ajuda-nos, ó Espírito Santo de Deus, a compreender a nossa época e a responder com a mente de Cristo aqueles que ainda pedem a razão da esperança que há em nós. Tende misericórdia de nós, dos nossos filhos, da Tua igreja, em nome de Jesus Cristo, que vive eternamente. É que nós oramos. Amém. Amém.